uma aula da escolinha Pitágoras. E aí, problemas com racionalização? É bem simples, em alguns casos. Mas tem casos que não é tão simples assim como parece. Então vamos hoje tirar essas dúvidas, vamos aprender a racionalizar. É aquela historiazinha quando você tem uma fração e logo no denominador fica um número com um radical. E não pode. Não se pode deixar esse radical lá embaixo. Então vamos aprender a tirar ele lá de baixo. E no final do vídeo tem uma dica muito boa e um exemplo que você não vai se arrepender de assistir. Então vamos para a aula. Quantas e quantas vezes você não se deparou com isso e chegou nesse ponto da conta? Aí o professor chega pertinho de você e fala assim: tem que racionalizar. Já dá aquela angústia, né? Lá vem aquela história de racionalização. Nunca aprendi isso, pois você vai aprender hoje. Racionalizar é você achar um meio desse radical sumir. E, gente, o meio mais comum de sumir com um radical é elevando o radical completo ao quadrado, fazendo ele multiplicado por ele mesmo. Por isso que na racionalização nós fazemos isso, ó. Nós pegamos e multiplicamos ele por ele mesmo. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, na propriedade dos radicais, dá raiz de 9. Porque os índices são quadrados, são iguais. Então raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso que dá certo a racionalização. É como se o professor pegasse esse raiz de 3 e elevasse ele ao quadrado. Aí esse expoente elimina esse radical, sobrando apenas o número 3. É esse o processo que acontece aqui. Mas é obrigatório que você também faça isso com o número de cima. Porque na matemática tudo é justo. Se você está multiplicando de baixo por outro número igual a ele mesmo, você vai fazer uma fração também usando o numerador com o mesmo valor. Por isso que fica 2 sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 sobre raiz de 3. E aí você vai ter que se reportar aquelas regrinhas de radiciação lá nos numeradores. Primeiro lembrar que na multiplicação se multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. De maneira bem didática. O que é que aconteceu aqui em cima e o que é que aconteceu aqui embaixo? Eu vou explicar agora. Gente, em cima, o que está acontecendo é isso. Está acontecendo 2 vezes raiz de 3. Não está acontecendo nada demais. Como aqui é um número natural e aqui é um número irracional, você simplesmente escreve eles dessa forma. 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. Certo? E embaixo você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer raiz de 3 vezes raiz de 3. Com os índices, mesmo não aparecendo, são iguais, porque são raízes quadradas, logo vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando os índices são iguais, você simplesmente escreve raiz de 9. E você sabe que a raiz de 9 é um resultado perfeito. Logo, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Isso era a resposta que você estava atrás. Você racionalizou esse número. O número 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa racionalizado de 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Ou simplesmente, você sabe que quando você faz isso anula isso e você já pode vir direto para cá. Certo? Espero ter te explicado bem e você ter entendido como é essa questão de racionalização, para você ver como não tinha nada de complicado. Eu quero analisar com você aqui uma segunda situação onde vai acontecer uma coisa diferenciada. É uma outra situação de fato. Vamos ter outro processo no finalzinho da conta. Preste atenção. O que é que eu vou fazer aqui, professor? Primeiro, é raiz quadrada de 6. Você vai multiplicar raiz quadrada de 6 em cima, raiz quadrada de 6 embaixo. Lembrando que se você quiser logo cortar esse radical com esse e já colocar 6 na resposta, pode. Vamos fazer assim, você elimina esse com esse, então embaixo já fica 6. E aqui você só multiplica, ó, 4 raiz de 6. Viu que legal? Agora, o que é que eu ia dizer que ia aparecer no final? Gente,
Como aqui você tem, vou fazer até separado bonitinho, você ficou com 4 vezes raiz de 6 sobre 6, detalhe muito importante, pelo fato de aqui ser uma multiplicação, é porque é uma multiplicação, você pode pegar esse 4 e esse 6 e simplificar eles, fazendo da seguinte forma, divide esse por 2 e esse por 2. 4 dividido por 2 fica 2, vezes ainda raiz de 6, e 6 dividido por 2 fica 3. E isso é a sua resposta final. Também pode acontecer essa situação, de você ainda ter que simplificar esses valores. Professor, a pergunta é, precisa simplificar? Sim, doutor, sim, doutora, precisa. Você vai ter que simplificar para chegar à menor forma possível da situação em que você está fazendo, que é racionalizando 4 sobre raiz de 6. E agora vamos para a dica final do vídeo, que eu disse que você não ia... Muito bem, aí você me pergunta, professor, pelo amor, o que é que se faz aqui? Você coloca 8, aí traz para mim racionalizar uma raiz quinta, porque o índice aqui é um 5, ó, não é um 2. Então não é raiz quadrada, é raiz quinta. E você ainda bota um número elevado ao expoente 4. Professor, eu vou ter que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Não, não faça isso não. Não complique a sua vida. O número já está aqui fatorado, a coisa mais linda, mais fofa do mundo. Para que multiplicar ele de novo? Se atenha às propriedades. Observe elas. As propriedades de radiciação e potenciação, elas caminham de mão dadas. Se você souber usar essas duas armas na matemática, você vai eliminar tanto distrator na sua vida e vai acertar tantas questões. Olha o que é que nós vamos fazer aqui e nunca mais erre esse tipo de caminho. A ideia de racionalizar é se livrar desse radical que está no denominador. Por mais que eu repita ele no numerador na hora do produto. Tudo bem. Mas como eu vou me livrar disto? Ora, lembra das regrinhas que tem lá na potenciação? Olha que interessante. Vamos multiplicar isso daqui, não é isso? Lógico que vamos ter que fazer um radical. Beleza. Aqui a raiz é quinta. Então aqui também a raiz é quinta. Tudo bem? E o que colocar ali, professor? Eu coloco também um 3 elevado a 4 para eles se anular? Não, doutor. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Eu vou colocar. Eu vou colocar um 3 elevado a 4, que é o que comumente você iria fazer. Olha o que acontece dentro da propriedade se eu fizer isso daqui, ó. Colocar esse 4, presta atenção. Tem uma propriedade que diz que eu posso fazer isso, ó. Quando os índices são iguais, eu posso fazer um único radical, colocando 3 elevado a 4 aqui, e o outro 3 elevado a 4 aqui. E quando as bases são iguais, eu faço o quê, hein? Eu repito a base e somo os expoentes. Aí ia ficar, sabe o quê? Isso aqui ia acabar virando isso, ó. Raiz quinta de 3 elevado a 8. Aí me diga, em que isso ia te ajudar? Em nada. Ainda ia continuar com o radical lá embaixo. Então, meus queridos, aqui não é o número 4. Você vai lembrar dessa propriedade e vai colocar agora o número correto aqui. Professor, então, quem é o número correto? Por conta da propriedade, olha quem é o número correto. Número 1. Por conta da propriedade. Viu como conhecer as propriedades é muito importante? Ó, agora sim. Aqui vai continuar raiz quinta de 3 elevado a 1. Professor, mas por que aquele 1 se ele nem precisa aparecer? Não precisa. Eu estou colocando ele para você ficar atento ao que vai acontecer aqui, para que o radical vá sumir da nossa história. Olha que legal. Aplicando a mesma propriedade, quando eu tenho isso multiplicado por isso, eu posso escrever dessa forma. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Que fica... Repete a base, soma os expoentes, 4 mais 1, 5. Isso anula isso. Viu que legal? Agora sim, então ficou 8 raiz quinta de 3 sobre
3. Espero que tenha gostado da dica. Isso aqui aparece muito às vezes em provas externas, concursos, e você tem que estar atento a isso. Então, não perca os nossos próximos vídeos e até mais.